canal Eu Te Juro, eu sou a Gabriela e hoje eu estou aqui pra resenhar um livro que, gente, jamais passou pela minha cabeça que eu ia ler tão cedo. Hoje eu vou falar sobre As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Bom, gente, esse livro, na verdade eu tenho ele há muito tempo, eu tenho ele há 6 anos, porque, né, quem não comprou esse livro naquelas promoções do Submarino de R$19,90? Todos compraram. Então eu comprei esse livro há 6 anos atrás, estava lá jogado. E no nosso projeto do Centro de Debates, meu e do meu amigo Renan do Se Livrando, que eu até comentei com vocês, que a gente teve um evento na Feira do Livro e tal, nós escolhemos fazer uma discussão sobre Crônicas de Nárnia e Harry Potter. E aí, numa dessas, tive que ler Crônicas de Nárnia, né, gente? Nunca imaginei que eu fosse ler esse livro tão cedo, mas foi isso, então eu li. E aí eu falei, já que eu já estudei esse livro, já li esse livro, vou falar sobre ele no canal então e conversar com vocês. Foi o nosso escolhido para falar sobre clássicos, porque Crônicas de Nárnia foi publicado entre 1950 e 1956. Era um período de guerra e o C.S. Lewis, ele tava com algumas crianças refugiadas no interior da Inglaterra e ele resolveu começar essas histórias, na verdade, para entreter essas crianças, porque ninguém tinha nada pra fazer lá, né, gente? Então ele começou a contar essas histórias pra essas crianças e escrever essas histórias, e essas histórias viraram as Crônicas de Nárnia. A ordem que a gente vê hoje aqui, a ordem de publicação, não é a ordem que elas foram escritas numa ordem totalmente diferente, e aí, a partir, acho que dos anos 90, elas começaram a ser publicadas na ordem que a gente vê hoje, mas, se eu não me engano, a primeira crônica que o Lewis escreveu foi o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e aí depois ele reorganizou e tal pra fazer uma ordem cronológica dentro do universo de Nárnia, que é essa ordem que a gente encontra aqui então nos 7 livros. Bom, gente, eu acho que as histórias todo mundo conhece um pouco, então eu tô dando assim um geral, falando mais sobre o universo e tal, e vou falar um pouquinho sobre o Lewis também. O Lewis, ele era irlandês e ele foi, durante muito tempo, ele foi devoto da religião da Irlanda por conta da família dele e tudo mais. E aí, quando ele tinha 15 anos, ele resolveu adotar o ateísmo e durante muito tempo ele foi ateu. E aí depois, já na fase adulta, quando ele estava morando na Inglaterra, ele era muito amigo do Tolkien, acho que todo mundo já ouviu falar sobre essa história, né, que eles eram bem parças, os dois, e os dois faziam parte de um grupo literário chamado Inklings, onde eles escreviam juntos, trocavam ideias juntos, um lia e revia o trabalho do outro e tal. E com a influência do Tolkien, o Lewis voltou então a algumas raízes religiosas dele, mas voltado nesse momento mais pro cristianismo, por influência do Tolkien, até que por volta dos seus 30 e poucos anos, ele se converteu para a igreja anglicana e se tornou tipo um fiel super fervoroso. Ele chegou a ter programas religiosos durante a guerra, e aí nas Crônicas de Nárnia a gente vê várias mensagens religiosas, várias mensagens que são nitidamente metáforas, eu não chamo nem de metáforas porque são muito nítidas, passagens bíblicas e afins. Então eu acho que ele quis colocar um pouco da devoção e das crenças dele também aqui dentro. Muita gente diz que ele tentou convencer as pessoas a também se converterem ao cristianismo, à igreja anglicana e tal, mas eu acho que não, eu acho que na verdade foi só algumas coisas dele, alguns pensamentos dele, que ele quis colocar aqui. Eu não acho que ele quis convencer ninguém sobre religião nenhuma. Então eu dei um pouco dessas informações aí de fundo pra vocês, porque dentro da história isso se amarra e tem bastante a ver. Mas falando então das histórias, são 7 histórias, 7 crônicas que formam o livro. A gente conhece muito o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Príncipe Caspian e Viagem do Peregrino da Alvorada, que são os 3 que foram adaptados para o cinema. Mas antes do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, tem o Sobrinho do Mago, que é a história que abre, então, as Crônicas de Nárnia, que vai contar a história de um menino e uma menina, que eles se aventuram aí por alguns mundos paralelos até chegar em Nárnia, e aí a partir dessas aventuras desses dois, a gente vai conhecer então toda a criação do universo de Nárnia. Inclusive, esse primeiro conto, todo mundo fala que ele é uma metáfora, ele é uma recontagem, ele é o que vocês quiserem chamar, do Gênesis da Bíblia, né? Então vai contar toda a história de como foi criado Nárnia, o Aslan aparece pela primeira vez, né, e tal. Então, assim, é bem bonito. Eu acho que de todos é um dos meus preferidos, eu gostei muito. E eu gostei porque antes dele falar de Nárnia, ele vai falar então sobre alguns outros mundos que também existem. Então tem umas coisas meio ficção científica, assim, sabe? Nessa primeira crônica, que é o seguinte, os meninos estão na Inglaterra e aí eles viajam com a ajuda do tio do Diggory, né, que é um mago. Então eles viajam pra um mundo que é tipo um
um mundo intermediário. Então eles chegam nesse mundo que é chamado Bosque dos Lagos, e nesse bosque tem vários lagos, né? Bosque dos Lagos. E cada lago é um mundo, entenderam, gente? Então um desses lagos é Nárnia, porque é um dos mundos, mas tem vários mundos. Então eu achei isso super legal. Eu até li na internet algumas coisas que falam que isso é como se fosse uma teoria de multiverso, mas enfim, eu não entendo nada disso. Então são vários mundos, esses lagos, e eles entram num outro lago antes e tal, que é um mundo morto. E aí, em determinado momento, eles entram no lago que é Nárnia, que é um grande vazio e tal, e aí vai ser tudo criado. E aí daí o Gênesis da Bíblia e tal, Aslan, que é Deus criando tudo isso. Então tem algumas cenas bem bonitas, e eu gostei dessas coisas, tipo, vários mundos, achei legal, achei muito legal. A segunda crônica é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que todo mundo conhece, que foi a primeira adaptação pro cinema. Logo depois vem O Cavalo e Seu Menino, que é uma crônica mais ou menos, eu não gostei muito dela, achei ela um pouco chatinha. Achei bem, assim, é meio arrastado, sabe? Vai contar uma história que ela acontece paralelamente aos fatos do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então, enquanto o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa tá acontecendo também a história do Cavalo e Seu Menino. Vai contar a história de dois outros meninos, duas outras crianças fora de Nárnia e como eles entraram em Nárnia. E aí vai se tornar rei. Todo mundo se torna rei e rainha em Nárnia, né, gente? Todo mundo que entrou lá vai ser rei ou vai ser rainha. Então, enfim. Depois vem a Crônica do Príncipe Cáspio, que foi adaptada pro cinema, todo mundo conhece. Depois vem a Viagem do Peregrino da Alvorada, que é muito legal mesmo. E depois vem A Cadeira de Prata, que dizem por aí que seria ou está sendo adaptada, não sei. E por último, A Última Batalha. De todos esses, os meus preferidos são O Sobrinho do Mago, que é o primeiro, A Viagem do Peregrino da Alvorada, e eu gostei bastante da Cadeira de Prata também, e O Último Batalha mais ou menos. Mas eu acho que só O Menino e Seu Cavalo, que é um pouco chato, O Leão, a Feiticeira, que a gente já conhece mesmo, a gente já tem muito contato, né, por causa do cinema, e A Última Batalha, que eu achei ele um pouco cansativo, tem algumas partes que eu não gostei muito. Mas então essas são as sete crônicas. Falando sobre o que eu achei desse livro, então assim, eu acho que uma coisa que tem que ser dita é que Crônicas de Nárnia é uma coletânea de histórias infantis. Elas são feitas para as crianças mesmo, gente, mesmo. Tem alguns tópicos que a gente pode considerar adultos, algumas discussões que podem ser consideradas adultas, mas esse livro, em essência, é um livro infantil, feito para crianças, voltado para crianças e não crianças, tipo, pré-adolescentes, crianças mesmo. Eu acho que esse livro é um livro que é ideal de ser lido, tipo, a partir dos 7 anos até os 10, mais ou menos, que é quando vai ter a maior identificação das crianças com essas histórias. Tendo isso em mente, é um pouco complicado ler na fase adulta. Eu achei um pouco complicado, teve algumas passagens que eu achei meio chatas, que eu tava meio já de saco cheio do livro. Então eu acho que quando a gente lê adulto, a gente já tem uma outra visão, ele cansa um pouco mais. Mas eu achei muito legal. O Lewis, ele tem, assim, falando sobre os pontos positivos desse livro, o Lewis, ele escreve muito bem, pensando nessas crianças. Eu acho que ele tem um desenvolvimento de personagem muito bom, que vai criar uma identificação muito boa com crianças. Ele faz isso muito bem. Eu acho que ele fala muito sobre alguns temas tipo bullying, tipo algumas dificuldades que a criança tem de convivência, principalmente entre família e irmãos, porque ele vai contar aí a história do Pedro, da Lúcia, da Suzana e do Edmundo. Então eu acho que assim, ele fala muito sobre isso de crescer com muitos irmãos e aquela coisa do meu irmão tá tendo mais atenção do que eu. Então eu acho isso muito bacana, esses conflitos da infância, ele trata muito bem disso. Eu gostei, a narrativa dele é muito gostosa, gente, ele escreve com muita elegância. É claro que a gente tem que levar em consideração também que é um livro de 1950, então ele tem uma linguagem que é um pouco diferenciada, mas eu acho que ele escreve com muita elegância, ele escreve assim, a escrita dele é muito gostosa de ler. Eu acho que isso, assim, foi uma das coisas que conseguiu me prender, apesar de ser um livro infantil. Eu fiquei surpresa com esse poder de escrita dele, adorei. Eu acho que ele transmite algumas mensagens bem bonitas, nem pensando em religião, sabe? Eu acho que, assim, no geral, ele fala muito sobre o desenvolvimento da criança, aquela coisa de passar por uma fase difícil, de fazer coisas erradas e entender que você tá fazendo coisas erradas. Então é um pouco do que acontece com o Edmund no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é aquela cagada que ele faz lá, né? Ferra com todos os irmãos e tal. Então eu acho que aquela coisa de perceber que você tá sendo egoísta, que você fez uma coisa errada, que você tá prejudicando outras pessoas por conta do seu comportamento. Então ele fala muito sobre isso em todas as histórias. Todas as histórias são uma criança que faz uma cagada e que passa por essa redenção, por esse entendimento de que tá fazendo alguma coisa errada por um motivo egoísta ou por um motivo XY. Então acho que ele trata disso muito bem, assim. Eu acho que essa conversa que ele tem com crianças nesse sentido é excelente. E eu acho que, apesar de ter toda essa mensagem religiosa de fundo, que é muito cristã e tal, eu acho que
acima de tudo, acima de religião, acima de qualquer outra coisa, eu acho que ele fala muito sobre fé. Então eu acho que a grande mensagem desse livro é como a gente perde a fé em determinados momentos, como a fé é fácil de ser perdida, que quando a gente fica no desespero e tal. Então eu acho que assim, antes de você falar que é uma mensagem cristã, uma mensagem isso, uma mensagem aquilo, eu acho que é uma coisa de você perder a fé. Eu dei 3,5, 4, eu não decidi ainda, gente, se eu dou 3,5 ou se eu dou 4 pra esse livro, porque foi o que eu falei pra vocês, quando a gente traz ele pra vida adulta, ele é mais difícil de se encaixar com a nossa cabeça, com os nossos pensamentos e com os nossos... até mesmo com as coisas que a gente lê. Então ainda não me decidi se eu dei 3,5 ou 4. Como pontos negativos, eu acho que ele tem algumas coisas assim, tem alguns pontos no livro que eles são um pouco cansativos, ele dá uma pesada na descrição, que eu acho que podia passar mais rápido, mas eu acho que isso tem muito a ver com a época também que ele foi escrito. Então assim, é um ponto negativo, mas é entendível. E uma coisa que pra mim é um ponto negativo é que como são crônicas, eles são mais curtos, então ele não tem um desenvolvimento de mundo muito bom. Como a gente fez uma discussão com Harry Potter na Feira do Livro, se você compara, por exemplo, então Harry Potter vai ter um mundo muito mais rico, uma coisa muito mais aprofundada. Nárnia, diferente dessas todas essas fantasias que a gente conhece, ele tem um mundo menos descrito, então a gente não conhece muito de Nárnia, você não sabe muito de Nárnia. Você fala, o que é Nárnia? Você fala, é uma terra XY, mas a gente não sabe muito bem ali o que é, o que ela tem. Você só sabe que é um mundo paralelo, mas que não dá pra saber exatamente aí o que tem nesse mundo. A gente só sabe que tem alguns castelos e tal. Então ele não faz uma criação de mundo como é Senhor dos Anéis, por exemplo, que é contemporâneo a ele. Então é uma coisa mais leve e é uma coisa bem menos, assim, não tem muita profundidade, é bem superficial mesmo. Mas eu acho também que, já aí justificando o Lewis, eu acho que isso também é devido ao fato de que são crônicas, então ele não tem muito espaço pra fazer todo esse desenvolvimento. E indo pro que eu mais gostei nesse livro, com certeza o que eu mais gostei nesse livro é alguns toques bem sutis que ele tem, dessa coisa de vários mundos, vocês sabem que eu amo essas coisas. E no A Viagem do Peregrino da Alvorada, eles fazem uma exploração, eles saem aí de navio, conhecendo todas as ilhas que fazem parte ali da região de Nárnia. E eles passam por algumas ilhas bem cabreiras, então ele tem algumas coisas assim, uns toques de weird fiction que eu amei, achei muito legal, assim, algumas coisas bem sutis, mas meio tensas, sabe? Assim, achei legal. Então essa coisa desses mundos desconhecidos, dessas viagens, pra eles entenderem como que é, porque ninguém sabe o que tem ao redor de Nárnia, ninguém explorou muito. Então achei isso muito legal, gostei dessa coisa meio obscura, assim, esse lado meio obscuro de Nárnia. Então com certeza essas são as minhas partes preferidas do livro. Inclusive no Sobrinho do Mago, que quando eles vão pra esse Bosque dos Lagos, eu comentei aí, assim, umas coisas meio tensas, assim, que, entra no mundo e não sabe o que tem e tal. Gostei muito, muito mesmo disso. Então acho que o balanço geral é que, assim, como eu disse, é um livro que ele é muito voltado para crianças, muito mesmo. Eu acho que, assim, se vocês têm vontade de ler, conhecer, eu acho bacana, porque é um clássico, então eu acho que vale a pena ser lido por conta disso, por ser um clássico. Você tem preguiça de ler tudo, que são 700 páginas? Leia só alguns. Eles podem ser lidos separadamente, não importa, um não depende muito do outro. Então se fosse pra indicar alguns, eu indicaria pra vocês lerem O Sobrinho do Mago e A Viagem do Peregrino da Alvorada, que são os meus dois preferidos, eu acho que eles são bem legais. Acho que vale a pena ler esses dois separados aí, são só 100 páginas cada um e é bem legal. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, que toda semana tem vídeo novo por aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um curtir aqui embaixo para me ajudar na divulgação do meu trabalho, e todas as minhas redes sociais estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Me sigam por lá também. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau!